Em 2013, arqueólogos descobriram em cavernas próximas às pirâmides do Egito registros escritos em papiro. Esses registros, conhecidos como o Diário de Merer, utilizavam hieróglifos para documentar o transporte de pedras usadas na construção das pirâmides. O diário descreve as atividades diárias da equipe durante o reinado do faraó Quéops, da quarta dinastia. A equipe de Merer realizava viagens de ida e volta entre as pedreiras de calcário em Tura e a área próxima às pirâmides. Cada viagem envolvia o transporte de cerca de 30 blocos de pedra, pesando entre 2 e 3 toneladas cada. O diário menciona o uso de barcos e marinheiros para transportar esses enormes blocos, mas não havia evidências de canais próximos às pirâmides. Posteriormente, escavações revelaram camadas de lama e sedimentos, indicando a existência de canais artificiais. Os antigos egípcios criaram um sistema de canais, alimentados pelo rio Nilo, para facilitar o transporte dos blocos de calcário das pedreiras até as proximidades das pirâmides. No entanto, como esses blocos eram movidos em terra firme, a partir desse ponto, ainda permanece um mistério como eles foram transportados verticalmente para as alturas da pirâmide. Uma pista importante foi encontrada em um relevo na tumba de Djehut-Hotep, datada de 1900 a.C. A cena retrata 172 homens arrastando uma estátua de gesso em um trenó de madeira. O homem à frente derrama água na areia à frente do trenó. Experimentos modernos mostraram que manter a areia úmida reduz o atrito, facilitando o transporte. Além disso, alguns pesquisadores sugerem que os antigos egípcios podem ter usado trilhos de rolos ou colocado troncos longos sob os blocos para facilitar o transporte em terra. No entanto, o desafio não era apenas mover os blocos, mas também elevá-los à medida que a pirâmide crescia. Como os construtores enfrentaram esse obstáculo, é uma questão que ainda intriga arqueólogos e cientistas. As pirâmides foram construídas a partir da base, com precisão geométrica. A diferença máxima no comprimento da base da Grande Pirâmide de Quéops é de apenas 4,8 centímetros. A inclinação da pirâmide é de aproximadamente 52 graus. Mesmo com equipamentos modernos, construir verticalmente sob essa inclinação seria um desafio significativo. A teoria da rampa sugere a construção de uma rampa inclinada ao lado da pirâmide. Mas como os blocos foram elevados até as alturas, é o maior enigma enfrentado pelos construtores. Usando esses números, podemos estimar a força necessária para arrastar um bloco de pedra. A força calculada é de 5.414 N. A força de tração de um adulto varia aproximadamente entre 20 e 30 N. Com base nisso, arrastar uma pedra de 5 toneladas provavelmente exigiria cerca de 36 trabalhadores. Esse número era razoável para a época, considerando o ambiente. No entanto, à medida que o ângulo aumenta, a quantidade de trabalhadores necessários também aumenta. Em um declive íngreme, a eficiência desse método se torna impraticável. Uma solução seria manter um declive razoável e prolongar o comprimento da rampa. Mas isso resultaria em uma quantidade de trabalho ainda maior do que a construção da própria pirâmide. Além da teoria da rampa, outras abordagens foram propostas, como rampas externas em espiral e o método de construção de Ferdi. No entanto, essas teorias não explicam completamente todas as contradições na construção das pirâmides. No início do século XXI, o arqueólogo e arquiteto francês Jean-Pierre Houdin apresentou uma nova teoria de construção das pirâmides: a rampa interna em espiral. Segundo sua teoria, os antigos egípcios construíram uma rampa externa até a altura de cerca de 43 metros, fora da sala de reuniões do faraó. Essa rampa seria usada para arrastar os blocos de granito mais pesados, que sustentavam o peso da pirâmide acima. Após atingir essa altura, uma rampa em espiral foi construída internamente para transportar os materiais até o topo da pirâmide. Houdin acredita que, para garantir a estabilidade estrutural após a conclusão da pirâmide, a parte interna da rampa em espiral foi selada. Infelizmente, como as pirâmides são estruturas protegidas, não podemos desmontá-las para verificar a existência dessa rampa interna. No entanto, Houdin previu que haveria 2 espaços vazios no topo da pirâmide, se sua teoria estivesse correta. Pesquisas recentes com imagens de densidade confirmaram um padrão que se alinha com a previsão de Houdin, mas ainda não temos confirmação definitiva. Assim, o mistério da construção das pirâmides continua intrigante. Existem outras teorias convincentes?